Capítulo 2. A natureza da matéria. Até agora, procurei fazer uma distinção entre o plano físico e as dimensões superiores. Ora, em certo sentido, não existe diferença entre eles, porque todas as dimensões são compostas da mesma substância, da mesma forma que todas as 7/8 de um piano produzem som. A única diferença é o timbre ou a frequência. No piano, cada oitava é reproduzida 7 vezes, sendo cada nota simplesmente um harmônico mais alto das notas em oitavas inferiores. Em outro sentido, existe uma grande diferença, a de percepção. Suponham que um de vocês tenha uma deficiência auditiva, o que significaria que só poderia ouvir a oitava mais baixa. As notas mais baixas teriam um som real para essa pessoa, mas quando as mãos do pianista se deslocassem para a direita, ela veria o movimento sem nada ouvir. Ficaria perplexa ao ouvir outras pessoas falando a respeito de sons que ela simplesmente não ouvia. Poderia ficar zangada e acusá-las de estar inventando tudo aquilo, achando que estão malucas. Encolheria os ombros e diria: "Não entendo por que fazem isso." Ou poderia sentir-se infeliz quando os outros se extasiam com a beleza da sonata ao luar, por exemplo. Como reagiria ela se alguém dissesse que, com um pouco de prática, ela poderia ouvir até as notas mais altas? O teclado do piano é uma analogia adequada. Os 5 sentidos físicos têm como finalidade detectar apenas algumas oitavas do universo que os cerca. Eles podem detectar as mais baixas, mas não as mais altas. Vocês têm outros sentidos para detectar as oitavas mais altas do universo, mas atualmente eles estão inativos na maioria dos seres humanos. Esses sentidos estão sempre funcionando e captando energias de frequência mais elevada, mas o cérebro as bloqueia, e faz isso de maneira deliberada. Vocês não conseguiriam manter a mente focalizada no plano físico se fossem bombardeados com todas as informações disponíveis em um determinado momento. Imaginem-se lendo este livro e, ao mesmo tempo, tomando conhecimento de todas as prováveis consequências dessa leitura para vocês, seus amigos e familiares, além de captarem todos os pensamentos e emoções que os cercam e saberem como afetaria as outras encarnações dessas pessoas. Mesmo quando uma informação não física interfere em sua percepção consciente e vocês são forçados a reconhecê-la, vocês estão culturalmente condicionados a encontrar uma explicação para ela. O que vocês percebem como matéria física é simplesmente energia de uma das oitavas mais baixas, vibrando num campo que foi especialmente criado para essa finalidade. Há muitas oitavas de energia acima dessa, em que existem outros níveis de sua existência, funcionando plenamente, vivos e conscientes, capazes de lidar com todos os tipos de dificuldade. Entrar conscientemente em contato com esses outros níveis de existência é muito mais fácil. Vocês fazem isso a todo momento, como nas ocasiões em que surge uma ideia de súbito em sua mente ou quando vocês, de modo inesperado, sentem-se felizes, sem nenhum motivo aparente. E os sonhos são simplesmente esses outros níveis de sua existência em atividade, ou divertindo-se. Não estou me referindo, no entanto, a alguns fragmentos de símbolos desordenados que permanecem na consciência quando vocês acordam. Refiro-me à criação e à manipulação da realidade que vocês executam em larga escala todas as noites nos outros níveis de existência. O que vocês consideram como sonho é algo semelhante a olhar para uma casa desarrumada e ficar imaginando como a festa foi animada. Vocês chegaram atrasados para essa festança e lhes deixaram apenas as sobras. Bem, de que modo a matéria física surge dessa baixa oitava de energia? As entidades que criam encarnações físicas organizam unidades de energia consciente dentro de padrões específicos em uma determinada banda de frequência, preparada especialmente para essa finalidade. Esses padrões dão origem a todas as coisas aparentemente sólidas que vocês conhecem. Chegamos agora ao verdadeiro milagre do plano físico, o modo pelo qual essas unidades de energia consciente, provindas do plano superior mais próximo
e rompem no plano físico para formar as unidades eletromagnéticas básicas que vocês conhecem como partículas subatômicas, os elementos estruturais fundamentais que vocês chamam de elétrons, prótons e nêutrons. Os cientistas estão prestes a detectar esse processo e alguns dos mais talentosos já têm uma compreensão intuitiva dele. Por sua vez, esses elementos estruturais de energia consciente passam então a colaborar ainda mais para formar os átomos de um determinado elemento, como o carbono, o oxigênio, o nitrogênio, etc. Um átomo pode parecer uma estrutura muito simples, elétrons girando em torno de um núcleo central. E, em certo sentido, ele é. Mas, em outro sentido, é o que existe de mais complexo no plano físico. A geometria e a álgebra que foram utilizadas para descrever a configuração dos átomos no plano físico manteriam os atuais computadores da Terra ocupados durante séculos. A matéria não surgiu de repente, ela foi cuidadosamente planejada e tivemos de saber de que maneira ela iria se comportar sob todas as circunstâncias antes de levarmos adiante a sua criação. Não pensem sequer por um momento que a consciência que projeta o elétron é limitada. O elétron não é simplesmente uma partícula minúscula, mas um campo de probabilidades, um segmento de espaço no qual a consciência existe, mas de uma maneira tão sutil que os cientistas não podem ter certeza da sua existência. Por isso eles dizem que o elétron provavelmente existe. Essa consciência pode participar simultaneamente de inumeráveis campos em incontáveis universos. Os átomos podem permanecer livres ou reunidos em grupo para constituir moléculas. As moléculas então reúnem-se para dar a forma determinada conjuntamente pelas próprias unidades de energia e pela entidade que as organiza. As entidades assumem a responsabilidade do controle da energia em forma de átomos ou moléculas, de acordo com os padrões para um cristal ou uma rocha, para a semente de um arbusto ou de uma árvore, e assim por diante. A lista é interminável, é claro, mas os padrões são um tanto semelhantes aos computadores portáteis. Ambos são, ao mesmo tempo, programas e bancos de dados ativos e podem armazenar uma imensa quantidade de informações. A estrutura do DNA no centro de cada uma das células do corpo é um conjunto de dados que conta a história e as coencarnações da pessoa, além da história de toda a espécie. Por exemplo, uma árvore cresce sob a orientação de uma entidade de energia. Chamem-na de espírito da árvore se quiserem, que concebe o projeto da árvore e organiza adequadamente as unidades de energia. Uma vez organizada, a energia recorda a sua função e passa a alimentar continuamente as partículas subatômicas dispostas em padrões cada vez mais complexos. Quando vocês olham para uma árvore, estão vendo, na verdade, energia pura, organizada num padrão por uma entidade consciente sempre atenta. A mente decodifica por hábito esse padrão visual de energia como árvore. Quando vocês tocam a árvore, sua mão e a árvore são dois campos de energia tocando-se, mas seu sistema nervoso reúne todas as informações e decodifica o contato como um estímulo tátil. A mente utiliza então todos os dados disponíveis para construir a estrutura completa que vocês conhecem como árvore. Se depois aparecer um carpinteiro que derrube a árvore e utilize a madeira para fazer uma cadeira, ele altera a forma do campo original. As unidades de energia ativa que constituem a madeira memorizam seu formato e o mantêm imutável até que aconteça algo mais, como a queima da cadeira. Nesse caso, a energia ativa das moléculas de celulose reorganizam-se por si mesmas em átomos livres de carbono, oxigênio e nitrogênio, por exemplo. Apenas para trazer à baila uma ideia de escala, o espaço dentro desses átomos e entre eles é enorme. Se um átomo tivesse o tamanho de um estádio de futebol, o núcleo seria mais ou menos do tamanho de uma bola no centro do estádio. O primeiro anel de elétrons estaria localizado aproximadamente na primeira fileira de cadeiras,
e cada anel de elétrons estaria a 50 fileiras de distância um do outro. O átomo seguinte deve estar a uma distância igual à de uma cidade próxima. Portanto, a matéria sólida a qual nos referimos está longe de sê-lo. E aqueles elétrons que vocês imaginam como pequenas partículas não têm absolutamente peso nenhum. São apenas pequenas parcelas de energia girando a enorme velocidade em torno do núcleo. É a velocidade delas que lhes dá uma aparente substância ou um estado pré-material, da mesma forma que uma bala disparada por uma arma de fogo produz mais impacto do que uma que foi apenas arremessada por uma pessoa. Nem mesmo o núcleo é sólido. Ele também é constituído de diminutas partículas, nêutrons e prótons, que, sob cuidadoso exame, também revelam ser constituídas de partículas ainda menores. Nesse estágio, estamos nos aproximando do ponto no qual a energia pura manifesta-se como o que vocês consideram matéria, e dos períodos de tempo incomensuravelmente curtos que essa manifestação requer. Estamos também próximos dos limites dos instrumentos físicos. Eles podem detectar o aparecimento repentino de uma partícula subatômica, mas não sua verdadeira transmutação de energia pura, porque a unidade de energia que a criou é uma energia não física, que não é registrada pelos instrumentos físicos. Os físicos concluíram que o único momento no qual as partículas subatômicas são realmente partículas é quando eles as observam, e que no resto do tempo elas são ondas de energia. Assim, os pesquisadores jamais poderão conhecer a condição de um elétron não observado. Não há, portanto, uma maneira de determinar a estrutura básica do plano físico ou de explicar como ele atua. Num nível mais profundo, estamos falando de energia consciente que irrompe no plano físico e então fica girando em espantosa velocidade, dando a impressão de solidez exatamente da mesma forma que as pás de um ventilador em movimento têm a aparência de um disco sólido. Então, esse universo material é apenas uma ilusão? É, ele é totalmente feito de hologramas e de ondas estacionárias. A base de toda organização de energia em matéria é a onda estacionária. Esse conceito é vital para a compreensão do que vocês são e do modo como se manifestam. O que vem a seguir pode parecer um pouco com física, mas pertence à área da metafísica. Os hologramas. Se vocês estão familiarizados com o fenômeno conhecido como holograma, sabem que a imagem de um objeto pode ser fotografada como um filme especial que combina dois feixes de raios laser, um refletido pelo objeto e o outro não. Esses dois feixes encontram-se ou sobrepõem-se para criar uma imagem com características peculiares no filme. Quando um feixe de raios laser passa outra vez através do filme, aparece uma imagem tridimensional do objeto original flutuando no ar. No entanto, ao contrário das imagens reproduzidas em filmes fotográficos, a imagem holográfica em nada se assemelha com o objeto original, mas parece grupos de círculos concêntricos, chamados padrões de superposição. E se o feixe de raio laser iluminar apenas um fragmento do filme, a imagem ainda assim aparece, embora com menos nitidez. Portanto, a imagem se dispersa por todo o filme. Aqui existem dois aspectos, o da imagem captada no filme e o da imagem que é projetada. A analogia do holograma oferece alguns indícios importantes a respeito da natureza da realidade e da maneira como vocês podem lidar com ela. Por um lado, temos a realidade diária que vocês vivem, o modelo explícito projetado da imagem. E por outro lado, temos a fotocópia dessa realidade, o modelo implícito, que está escondida de vocês. Isso explica por que uma partícula subatômica pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Seu padrão é disseminado por toda parte pelo modelo implícito. Isso contradiz diretamente a física clássica, que descreve o mundo físico como um conjunto de coisas distintas, circunvizinhas,
todas em atividade, relacionando-se de maneira muito limitadas. Agora estamos chegando a algum lugar. Suponhamos que a matéria como vocês a conhecem seja composta de ondas subatômicas projetadas para formar padrões de ondas tridimensionais. Esse miraculoso órgão, o cérebro humano, detecta esses padrões e constrói o que se lhes afigura uma realidade objetiva deles. E essa realidade parece, para vocês, real e sólida pelo fato de o corpo físico também ser uma imagem tridimensional projetada. A realidade não é, portanto, algo objetivo, abre aspas, lá fora, fecha aspas, mas algo subjetivo, abre aspas, aqui dentro, fecha aspas, e é diferente para cada pessoa. E de que vocês são constituídos? Seriam explicitamente um ser de carne e osso estabelecido no mundo sólido ou uma mancha indistinta de padrões holográficos em atividade num redemoinho de padrões maiores? E qual é o papel da consciência em tudo isso? É ela a luz que brilha através dos padrões ocultos sobre o filme ou o padrão em si mesmo? É ambas as coisas. A consciência tanto configura até os planos de ações mais remotos, quanto propaga a luz através deles para projetar o que vocês veem, sentem e ouvem. Mas neste momento estamos falando de funções diferentes. A consciência subatômica cria os elementos estruturais da matéria e outras partes da consciência se organizam em padrões ainda mais complexos. As células do corpo humano, os órgãos físicos, as emoções e os pensamentos, todos os que são plenamente conscientes a seu próprio modo. E a consciência das pessoas está em contato com todas as outras consciências, sejam elas de seres vivos ou dos chamados, entre aspas, inanimados. Sei que isso é suficiente para causar uma pane no corpo mental de qualquer um, mas é importante saber como a realidade é maleável, a fim de se poder manipulá-la. Se uma pessoa acreditasse que está de algum modo limitada à sua constituição física, não se permitiria mudar. Por exemplo, vocês sabem que tem vários padrões de velhos comportamentos armazenados nas células do corpo físico. Se essas células fossem congeladas e essa antiga energia nelas encerrada, como vocês poderiam liberá-la? Mas se suas células são projeções de algum plano oculto e se vocês pudessem modificar o plano ou a maneira como ele foi projetado, vocês têm um instrumento certo para fazer isso, a consciência. Como veremos posteriormente, a espécie humana está empreendendo uma busca, a busca da criação da realidade. Mas vocês se sentem tão bem nessa tarefa que não sabem mais que a estão desempenhando. Tudo que vocês vivem é um resultado direto de seus esforços na criação da realidade e é uma projeção fiel dos planos de ações interiores. Se não souberem que estão criando a realidade ou que podem mudar seu plano de ação, continuarão a criar a mesma velha realidade. E isso não é bom. Pois as coisas são muito mais maleáveis e plásticas do que vocês pensam, e isso vai se provar muito importante mais tarde. As emoções e os pensamentos de vocês fazem parte do plano de ação interior, e sua vida cotidiana é a imagem projetada. É claro que suas emoções e seus pensamentos interagem com os de todas as outras pessoas, da mesma forma que vocês convivem com todas elas. Mas o que uma pessoa pensa e sente desempenha um importante papel naquilo que acontece a ela. A realidade como vocês a conhecem é projetada de uma variedade de planos semelhantes a hologramas. Os planos existem em vários níveis de distanciamento da realidade comum, e as imagens que eles projetam sobrepõem-se. As imagens de frequência mais baixas parecem sólidas para o seu corpo sólido, mas o que consideram como espaço está repleto de imagens de frequência mais alta, todas existindo ao mesmo tempo. Vocês mesmos são constituídos de muitas projeções, físicas, emocionais, mentais e espirituais, de planos de ação elaborados por vocês, como espírito. E esses planos são, por sua vez, projeções de frequência mais elevada, planos mais distanciados.
O importante neste momento é o fato de vocês poderem modificar esses planos através da visualização. Quando uma pessoa está doente, ela pode usar a visualização para consertar seu plano de ação e recuperar a saúde. Quando quer fazer com que algo aconteça, ela pode elaborar um novo plano e ficar à espera de que ele seja projetado no plano físico como eventos pelos quais ela passa posteriormente. A criação da realidade acontece, no entanto, de ambas as formas. Se alguém está numa situação na qual não gosta, porém resistindo a ela em vez de visualizar algo diferente, estará reforçando tanto o plano de ação quanto o mecanismo de projeção, mantendo assim a situação indesejada. A consciência, portanto, é o padrão que está por trás da realidade objetiva e de tudo na história do planeta Terra, e ela está enraizada na estrutura da realidade. As pessoas que acompanham a série de TV Jornada nas Estrelas, a nova geração, têm um excelente modelo da criação da realidade. A plataforma holográfica da nave Enterprise pode gerar imagens de objetos e de pessoas que operam dentro de parâmetros especificados pela pessoa que está programando a realidade. Uma modificação sutil no programa pode causar uma mudança no, digamos, nível de agressão de um personagem holográfico ou tornar menos perigosa uma situação ameaçadora, mas uma bala irá matá-la ou um monstro holográfico irá devorá-la, a não ser que ela interrompa o programa imediatamente. A série de TV se passa no século 24, mas a tecnologia para esculpir a energia dessa forma estará disponível muito antes dessa época. Isso nos leva à maneira como o plano físico é realmente formado. A imagem holográfica é formada pela luz mantida num envoltório que é uma cópia do original. Todas as informações necessárias para gerar a imagem estão codificadas na camada exterior do filme. O envoltório é, na verdade, uma espécie de onda estacionária. As ondas estacionárias. Quando criança, todos vocês provavelmente já seguraram com um amigo as pontas esticadas de uma corda e deram um puxão. Quando fizeram isso, uma pequena onda propagou-se pela corda, atingiu a mão do amigo e voltou até você. É a energia que está se deslocando ao longo da corda. A corda movimenta-se para cima e para baixo, mas não no sentido longitudinal. Se ambos derem um puxão na corda ao mesmo tempo, duas coisas podem acontecer. Vocês conseguirão provocar uma onda com o dobro do tamanho no meio da corda, caso ambos deem um puxão idêntico. Ou as duas se anularão, caso um de vocês a impulsione para cima e o outro para baixo. As duas ondas provocam uma interferência mútua, de modo construtivo no primeiro caso e destrutivo no segundo. Agora imaginem uma corda mais curta, esticada como uma corda de violão. Façam-na vibrar com um dedo e ela emitirá um som característico. O que a pessoa fez ao dedilhá-la foi introduzir nela energia bruta. Essa energia decresce naturalmente em determinados padrões. O padrão mais forte é uma onda que tenha o mesmo comprimento da corda, digamos 1 metro. Outras ondas também se formam e têm a metade, 1/3, 1/4, etc., do comprimento da corda. Isso produz ondas de mais ou menos 45, 30 e 22 centímetros de comprimento. Essas ondas são chamadas de ondas estacionárias e elas constituem uma família baseada no comprimento natural da onda. Uma combinação específica de ondas estacionárias é o que dá a um instrumento seu timbre particular ou a sua identidade sonora. O importante a respeito de nossas cordas vibratórias é que duas cordas idênticas, sob idênticas condições, produzirão sempre as mesmas ondas naturais e harmônicas. Coloquem duas cordas idênticas, uma ao lado da outra, e dê um puxão em uma delas. A corda que foi puxada provocará um campo de energia sonora que a outra captará. Pelo fato de a segunda corda estar em perfeita sintonia com o comprimento de ondas que a primeira está gerando, ela ressoa de imediato de acordo com ela. Essa ressonância é de suma importância no que diz respeito à energia do corpo humano,
e iremos falar mais a respeito disso mais adiante neste livro. Vejamos agora algo mais complicado. Suponham que vocês são o encarregado de preparar as sobremesas em uma nave espacial e que podem fazer gelatina quando quiserem em sua cozinha com gravidade zero. Essa gelatina mantém sua forma sem necessidade de um recipiente. Imaginemos que vocês façam dois tipos de gelatina, vermelha e amarela. Um pouco antes de ficarem prontas, de algum modo vocês combinam para que elas se misturem parcialmente, formando um pouco de gelatina alaranjada. Ora, se vocês tocarem a gelatina vermelha com o dedo e a fizerem tremer, o tremor iria repercutir diretamente na gelatina amarela. Se cutucassem a vermelha continuamente para criar uma onda estacionária, a amarela, sendo constituída exatamente da mesma substância, iria ressoar da mesma frequência. Pensem no que aconteceria se fossem bastante habilidosos para fazer a gelatina amarela dentro da vermelha. Imaginem como iria reagir a gelatina amarela. Vocês acabaram de descobrir uma qualidade inata dos campos e o fenômeno da ressonância da onda estacionária entre dois campos. Ou seja, se um campo está sintonizado com a energia de uma determinada frequência, ele irá absorver a energia de uma onda estacionária em outro campo e criará uma onda estacionária para si mesmo. Isso pode produzir uma ressonância de frequência idêntica que pode lhe ser prejudicial. O primeiro campo poderá ser ativado de modo contrário à sua influência benéfica. Muito bem, tudo o que vocês precisam é descobrir uma maneira de comer a gelatina num ambiente sem gravidade. Como veremos, a ressonância afeta vocês de inúmeras maneiras, quer estejam cientes disso ou não. Mas a partir de agora, vocês poderão usá-la conscientemente como um instrumento para a ascensão. Os campos de energia. A personalidade de vocês consiste em 3 campos de energia, juntamente com o conteúdo de cada um deles. Eu chamo o resultado da combinação de um campo com a energia dele de corpo. Usando sua própria energia, o eu espiritual projeta ou manifesta 3 campos: o físico, o emocional e o mental. A energia está disposta em ondas estacionárias dentro de um envoltório para formar os 3 campos de energia. Um quarto corpo, o corpo espiritual, cria uma ponte entre esses 3 corpos inferiores e o espírito. O fato de eles se manifestarem a partir da mesma substância com que é feito o corpo espiritual é de suma importância, como veremos a seguir. Vamos nos ocupar em primeiro lugar com o corpo físico. Muitos fatores determinam de que maneira ele se manifesta. Muito tempo atrás, a espécie humana decidiu optar por um processo de nascimento físico, em vez de simplesmente projetar o corpo para dentro de um campo criado pelo espírito. Mais tarde veremos por quê. Ademais, a concepção foi planejada como uma maneira de diversificar a associação de genes para permitir uma infinita variedade nos modelos genéticos físicos. No momento da concepção física, 2 modelos completos de DNA fundem-se para formar um terceiro. À medida que o óvulo se divide e as células se formam, as unidades de energia consciente trabalham juntas para formar partículas subatômicas, depois átomos e moléculas. Esse processo é orientado por padrões contidos no DNA, o modelo completo do corpo físico de cada pessoa. Vocês, como espíritos, criaram cuidadosamente o seu DNA a partir do DNA de seus pais. Selecionaram seus futuros pais tendo em vista a genética deles e o tipo de padrão comportamental e as condições da família que desejavam para sua futura encarnação. Em conjunto com o eu espiritual deles, vocês 3 determinaram o momento da concepção, baseando-se em alguns fatores muito complexos. Os astrólogos vislumbraram apenas uma minúscula parte dessa complexidade. Os cientistas decodificaram apenas uma fração dos milhões de fragmentos de informações armazenados do DNA. Além de suas características físicas, o seu DNA contém
a história inteira de suas encarnações através dos tempos, mais a história de cada ser humano que já existiu e que irá existir. Vocês podem considerar o DNA como um grupo de moléculas de proteína, mas da mesma forma que um holograma, ele deve ser analisado em sua totalidade para que seja plenamente compreendido. Durante os primeiros meses de gestação, a energia consciente que forma as células analisa o DNA, decodificando-o para descobrir que tipo de célula deve criar. As células em desenvolvimento, também conscientes à sua maneira, ajustam-se ao modelo para o corpo físico e ao futuro simultâneo para a orientação do modo como devem crescer. Elas se organizam por si mesmas, agregando dentro de si unidades de energia para manifestarem-se como os tipos de átomos necessários e multiplicarem-se no interior do envoltório integral característico do DNA, para desempenhar sua função específica. A consciência de uma célula que opta por ser uma célula do fígado, por exemplo, agrega energia e divide-se para formar outras células do mesmo tipo. À medida que o seu desenvolvimento físico prossegue, elas se multiplicam no interior da onda estacionária sempre crescente, definida para o fígado. O crescimento é rápido no início e mais lento quando se aproxima o final da gestação. Ele continua por muitos anos e finalmente estabiliza-se, passando a basear-se unicamente na substituição. O seu corpo físico, portanto, foi feito de ondas estacionárias, dentro de ondas estacionárias, situadas por sua vez dentro de outras ondas estacionárias, à medida que sua consciência corporal emergia e formava átomos, células, moléculas e órgãos sob a orientação do eu espiritual e de uma espécie de versão futura do seu corpo, que atua como um modelo. Uma vez criado e desenvolvido totalmente, o corpo físico não é abandonado à própria sorte para sofrer desgaste com a regularidade de uma máquina. A energia que alimenta as partículas do corpo humano é renovada milhões de vezes por segundo. O corpo é, com efeito, recriado constantemente de acordo com o modelo registrado no DNA e o modelo mental das formas de pensamento que a pessoa tem com relação ao próprio corpo. O corpo humano é uma estrutura miraculosa, com uma consciência própria e que regula a si mesma de maneira fantástica. Mas parece que quanto maior ele for, mais energia é consumida. Devido à ressonância, os pensamentos e as emoções que a pessoa tem a respeito de si mesma exercem uma enorme influência sobre a consciência do corpo dela. E o medo de uma doença irá quase literalmente programar o seu corpo para a doença. Da mesma forma, pensamentos acerca de uma saúde perfeita, da alegria de viver e assim por diante, irá programar o corpo para desencadear seus poderes de cura. Esses poderes irão atuar sobre a degeneração celular do DNA, quase sempre a causa do câncer, e sobre os problemas geralmente atribuídos ao processo de envelhecimento. Essa explicação nem sequer aproxima-se da complexidade do que realmente acontece. Até a mais breve reflexão sobre como vocês influenciam o próprio corpo iria deixá-los surpresos. Essa análise superficial tem como único objetivo mostrar que o corpo que vocês consideram sólido é, na verdade, energia organizada numa série de ondas estacionárias que é captada pelos sentidos físicos como um contínuo de partículas subatômicas, átomos, moléculas, células e órgãos e, finalmente, todo o corpo. Cada unidade de energia está plenamente ciente do seu papel e colabora na estrutura que vocês conhecem como corpo, de acordo com as imagens que vocês têm da realidade. Pode surpreendê-los descobrir que o corpo de vocês é consciente, embora não seja consciente com o significado que vocês dão a esse termo. O seu corpo sabe, por exemplo, como fazer o coração pulsar, digerir alimentos e curar a si mesmo. Ele está a par dos ciclos da Lua, dos planetas e dos astros e usa constantemente esses ciclos, adaptando-se a eles. Afinal, ele é composto de energia consciente oriunda do imenso campo planetário. Nesse sentido, o planeta e o espírito desempenharam um papel muito mais importante no seu nascimento do que os seus pais biológicos. O
que vocês consideram como sua consciência é, na realidade, uma mistura de vários tipos diferentes de consciência, embora eles componham uma unidade subordinada a todos. Consciência subatômica, que conhece os vastos campos cósmicos nos quais relaciona-se com todas as outras consciências subatômicas. Consciência celular, fundamentada nos padrões do DNA e gravada com as experiências de vida, os pensamentos e as emoções. Consciência corporal, ou gestalt da consciência celular, acrescida de algumas ideias que vocês têm a seu próprio respeito. Para formar sua autoimagem, no entanto, o corpo depende em muitas das crenças do corpo mental. As emoções que fluem nesse momento através de vocês, superpostas a emoções do passado que vocês guardam, em vez de deixar que elas fluam. Pensamentos e crenças que vocês usam para estruturar a realidade, saibam que qualquer crença é apenas uma opinião a respeito da realidade. E consciência espiritual, intuição ou cognição direta. Essa expressão liga-se ao que é geralmente chamado de mente universal. Ela é, na verdade, parte do padrão oculto do qual flui a realidade e contém, entre outras coisas, os arquétipos da espécie humana, os aspectos heróicos da humanidade. Através desse tecido conectivo da realidade física, vocês podem ter acesso a outras épocas, a outros lugares e a outras dimensões. Embora a maior parte da energia que constitui o corpo físico seja assimilada dos alimentos que vocês ingerem, cada vez mais essa energia está sendo projetada. Eis como isso funciona. Os níveis espirituais do ser estão projetando unidades de energia consciente para dentro do campo físico e direcionando-as para formar estruturas celulares, em vez de usar a energia das proteínas, dos amígdalos e de outras substâncias dos alimentos digeridos. O eu espiritual está sistematicamente transformando as células do corpo para que elas sejam abastecidas por energia projetada em vez de energia ingerida. Essa energia projetada deriva-se da energia que está por trás da radiação que vocês conhecem como luz. Daí resulta que vocês estão começando a desenvolver o que é muitas vezes chamado de corpo de luz. O corpo físico está sendo progressivamente cada vez mais abastecido com energia do que pelos nutrientes físicos contidos no envoltório celular. É por essa razão que a frequência das células e do corpo de vocês, como um todo, está se elevando. Nessa altura, vocês estarão num corpo de luz. Essa mudança inicia-se de várias maneiras, mas em geral requer alguma forma de consentimento consciente por parte da pessoa. Este livro tem como objetivo fornecer um conjunto de instruções e explicações a respeito do que vocês têm pela frente, para que envolvam-se nesse processo bem informados e com discernimento. Os seus vários campos, emocional, mental e espiritual, movem-se numa rotação cuja frequência é característica de cada um de vocês. Os de algumas pessoas giram rapidamente, os de outras lentamente. Mas vocês passam de um campo a outro numa determinada proporção, 11, 22, 33 e assim por diante. Se o ritmo de um campo muda e a proporção se modifica, a pessoa se sente mal-humorada ou atordoada. A rotação de um campo e o ritmo dessa rotação são de importância vital. Voltaremos a esse assunto na segunda parte. Para encerrar esse capítulo, disse geralmente que a ciência e a religião são como dois trens deslocando-se na mesma direção em vias férreas paralelas. A religião em busca do pensador e a ciência em busca do pensamento. Em breve, eles chegarão a um entroncamento no qual as duas vias transformam-se em uma. O que irá acontecer? Poderá haver uma terrível colisão, ou elas poderão compreender que o pensador e o pensamento são um só. O princípio estrutural do universo e a energia da qual os universos físico e não físico são feitos são a mesma coisa. Um contínuo de energia consciente de todas as frequências concebíveis e inconcebíveis, organizado com uma beleza de tirar o fôlego e maravilhoso na exuberância de sua criatividade. No capítulo a seguir, examinaremos mais detalhadamente essa energia.